Olá, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso Foxcast, dessa vez o 22º, e nós já temos aqui nos nossos estúdios nosso convidado de honra, nosso querido Bispo José Monteiro Filho, mas primeiramente quero agradecer a Deus, porque Ele é autor da nossa vida, a razão do nosso viver. Obrigado, Senhor, por mais esse programa. Eu também quero agradecer àqueles que nos patrocinam, aqueles que acreditam realmente nesse programa. E de uma forma muito especial, quero agradecer à Visão Transporte, na pessoa do Wilson e da Lúcia. Obrigado por esse espírito de empreendedorismo que Wilson tem. Obrigado. Se você quiser transportar sonhos, procure a Visão Transporte. Eu que também quero agradecer a Design Móveis e Decorações, na pessoa da Débora Verônica, que é araguaína, uma mulher guerreira, uma mulher empreendedora também. Se você quer mobiliar seu escritório, sua casa, seu ambiente, procure a Débora. Ela, além de ter os melhores móveis, ela também tem o melhor plano para você sair dali e pagar da forma que você puder. Eu quero também agradecer a Marcos Construtora e Empreendimento na cidade de Marabá, a Aranet Telecom, a família Aranet também tem sido uma bênção para as nossas vidas, para esse programa. E agora a Aranet Play, né, no Shopping de Araguaína. Muito obrigado, o Rafael e toda a família Aranet, por se desprender e também não medir esforços e ajudar esse podcast. Se você quiser encurtar a distância entre as pessoas, procure a melhor internet de Araguaína e região, Aranet Telecom. E por que não falar também da Íntimos Cosméticos? Eisenhal e Ruth Nilce, muito obrigado por tudo. Esse casal tem sido também brilhante no que diz respeito à venda e à comercialização, à distribuição de cosméticos. Agora eles acabam de abrir a Eva Distribuidora. Então, você que quer um negócio, ganhar um negócio e ficar por conta própria, trabalhar por conta própria, procure a Íntimos Cosméticos. Ali eles vão te oferecer a melhor forma de você ser um representante e um vendedor de produtos maravilhosos. Muito obrigado, Israel e Ruth Nilce. Dr. Jairo, também formado em Medicina Integrativa na cidade de Xinguara e Marabá. Ele te atende online, é um homem que também está cuidando de mim, eu indico ele. É aquele médico investigativo, cuidadoso, aquele médico que faz uma consulta detalhada com você. Então procure Dr. Jairo, ele é maravilhoso, um homem de Deus. E também a Hiperfarma. Se você quer encontrar os melhores medicamentos na cidade de Araguaína, vá no Grupo Campelo, que você vai encontrar a Hiperfarma, do Daniel e também da doutora Poliana. Muito obrigado, Daniel e Poliana, por também investir nesse programa. E também a Renovar Recapagem. Renovar Recapagem é o lugar onde você vai renovar os pneus do seu trator, do seu caminhão, do seu veículo. Procure Vasterli ali na Renovar Recapagem, que você não vai se arrepender. Ok, pessoal? E agora, por último, nosso último patrocinador que nós ganhamos agora, a Vortuca. O que é a Vortuca? Aquela lanchonete, é aquele ambiente onde você vai matar sua fome, sua sede, comendo um salgadinho. E a Votuca ela atende nos seguintes locais: na loja 1, Avenida Ademar Vicente Ferreira, esquina com a Tocantins, em frente ao Hospital Regional. Loja 2, Clínica da Imagem. Loja 3, Hospital São Lucas. Loja 4, Faculdade Facite, Campus 2. Loja 5, Rádio Informática. E loja 6, Conveniência do Posto Toca da Onça, na Avenida Filadélfia. Portanto, pare num desses lugares e realmente sacia a sua sede e supra a sua fome ali com aqueles salgados maravilhosos do Rodrigo Damas. Ok, pessoal? Estamos a postos. Vamos já começar o nosso podcast. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Agora, sem perda de tempo, vamos entrevistar agora o nosso querido convidado José Monteiro Filho, que está aqui conosco, né, Monteiro? Fica na paz, tudo bem com você? Bem-vindo aos nossos estúdios do nosso Foxcast. Eu que agradeço. Inicialmente quero dizer que são tantas apresentações, eu fico até um pouco constrangido, né? Porque eu sou seu servo, né? Antes de tudo, eu sou seu servo, tenho orgulho de estar ao seu lado. E hoje, para mim, é uma alegria imensa poder estar aqui, né? Nesse podcast, compartilhando um pouco da minha vida
E assim, inicialmente eu quero dizer que é uma alegria para mim estar aqui hoje, muito feliz. E é realmente isso, a gente tem muitas pessoas, né? A Igreja Ágape é uma igreja que tem um grupo seleto de muitas pessoas que têm uma capacidade extrema. A gente pôde acompanhar nos podcasts que já foram gravados, não menorizando os demais, né? Tornando, mas elevando o nível do nosso pessoal. Todos que vieram aqui foram muito bem, um podcast com bastante aceitação e que com uma resposta de Deus daquilo que Deus tem feito, né? Najara, Lidiane, a Ruth News, Eisenhower, a Ulisses, sim, falando de inteligência artificial, sim. A própria doutora Joana Gabriela também, que trabalha lá com a gente na Casa Social, perdeu o filho recente, a Luzia Sandes. Né? Então, assim, e hoje eu sou mais um desses que está aqui, podendo compartilhar, conversar com você um pouco. Monteiro, a gente se conhece já há algum tempo, né? E a gente hoje, assim, nós temos algo em comum, porque eu sou vovô e você também é vovô, né? Você é esposo de uma grande mulher, da Zélia. O meu desejo é que a minha esposa e a sua esposa estivessem aqui hoje também. Mas pelo fato da logística não foi... E até porque o assunto que a gente quer abordar muito aqui também, elas ficariam um pouco à parte, né? À margem. Mas assim, você hoje casado com a Zélia, tem uma filha, Cárita, um genro, Rodrigo, e agora... um netinho, né? Qual é a sensação de ser avô? E também me diga, quem é o Monteiro? Da onde você veio? Entendeu? Como é que era a vida preguiça do Monteiro? Bom, eu resumo tudo isso dizendo o seguinte, que hoje eu sou conhecido como o avô do Augusto, né? Mas as pessoas precisam me conhecer um pouco mais. Então eu sou José Monteiro Filho, tenho 54 anos, né? Sou o oitavo, o sétimo de nove filhos, né? Um nasceu e já logo veio a óbito. Então, eu sou o sexto dos 8 filhos vivos de Ana Braga e José Monteiro, um casal simples que caminharam nessas terras aqui ainda há muitos anos atrás, e quando aqui não tinha, nem era reconhecido, era um povoado apenas, eles já estavam por esse rincão aqui, né? E venho de uma família simples, venho de uma família de pais sertanejos, né? E graças a Deus, Deus foi dando a nós, os filhos, eles foram colocando em nós, introjetando em nós o desejo de que a gente pudesse ser alguém, que a gente pudesse conquistar o nosso espaço. Não que eles não tivessem, ou para o seu tempo, né? Eles tinham o espaço deles, mas a sociedade ela vai se mudando, né? Ela é um processo cíclico, então a gente precisava se contextualizar. Então eu venho dessa família, hoje eu tenho 54 anos, vou fazer 32 anos de casado com Zélia Gomes, uma mulher de Deus que eu amo, quero mandar um beijo para ela, né? Pai de uma filha, né? Da Cárita Priscila. Cárita Priscila, eu sempre digo que toda a vida eu fiz questão de dizer que eu tenho orgulho da filha que eu tenho. Deus só me deu ela por questões que quando a gente foi procurar um médico ele disse, olha, não, Deus quer isso mesmo, é só essa para vocês. Então estava tudo certo, mas só veio ela, né? Nada impedia da gente ter outros filhos. Mas aí Deus me deu agora um filho, que é o meu genro, que eu chamo e considero e falo que para mim ele é um filho. E sobretudo agora eles me deram um neto, né? Na trajetória humana, ou seja, como pessoa, eu sou essa pessoa que já reside em Araguaína desde meus 9 anos de idade, né? Já resido em Araguaína, quando a gente veio de Colinas para cá. Então, estou aqui servindo a Deus hoje, sobretudo, sou filho amado de Deus, né? Eu acho que isso é o mais importante para mim, porque o que realmente mudou a minha história, a minha trajetória, conhecendo a minha vida pregressa, conhecendo a história da minha família, conhecendo os ideais do meu pai para mim, né? Que eu sou um filho que aos 3 anos de idade perdi o olho direito, né? De um acidente doméstico. E quando eu perdi o olho, ele chegou para minha mãe e disse, esse menino agora vai ter que ser padre, porque ele não dá para o que eu queria que ele fosse. Então dá para entender que o que ele projetava para mim não era algo bom.
Aí eu não consegui ser padre, mas hoje eu sou bispo, né? Né, apóstolo? Então é isso, então eu louvo a Deus por isso. Sobretudo, eu acho... Eu queria entender por que ele disse que você teria que ocupar um cargo de ministro, né? Na verdade, ele tinha algo... Por ele ter vindo de uma família muito difícil, ele veio fugido de casa aos 16 anos do Piauí. Então meu pai, ele tinha aquela malignidade muito dentro do coração dele, né? Ele tinha, embora ele tivesse aquela atenção com a gente, de ser um homem bom, um homem até carinhoso com a gente, de colocar o filho no colo, mas ele tinha assim algo que eu acredito, não sei, não posso afirmar o que seria. Hoje, talvez, se eu tivesse a oportunidade de diagnosticá-lo como psicólogo, eu diria que ele teria um transtorno bipolar, né? Que ele seria um transtorno bipolar. E ele, por quê? Porque ele mudava, variava com um certo tempo, ele variava muito o seu humor, né? E isso trazia nele esse desejo de que os filhos, desde cedo, fossem homens, fossem brigadores, fosse um homem que pensasse por esse lado, né, por esse viés. Então eu entendi que talvez ele pensasse que para mim o desejo que ele tinha seria nesse segmento, tanto que eu sou o único filho que tenho só o nome dele, que ele exigiu que eu tivesse o nome dele apenas, só o sobrenome dele, né? Eu fico imaginando, Monteiro, hoje em dia a gente consegue perceber a ascensão dessas doenças psicossomáticas que vem surgindo, mas antigamente essas doenças também existiam, só que a gente não detectava, não tinha um preparo maior. Por exemplo, meus pais vieram da roça, os seus também, ou seja, a sua história, como a de muita gente, é uma história inspiradora, né? Mas assim, e essa sua caminhada até aqui, equilibrando a sua missão de ministro do Evangelho, pastor, hoje você é um bispo e psicólogo, por que não falar diretor da Casa Social? Explica essa sua caminhada até aqui, como isso se deu, né? Explica para nós. Então, realmente, voltando um pouco, você falou, apóstolo, sobre a questão das incidências que sempre teve de patologias, né, que não eram detectadas porque a gente não tinha ferramentas apropriadas para poder fazer isso, né? E também o conhecimento com relação ao comportamento, ao QI do ser humano, ele foi evoluindo e cada dia mais vai se evoluir. Então, o que é que aliás, o conhecimento do subjetivo do indivíduo são coisas mais recentes, são estudos que a gente pode ter acesso mais recente. Naquele tempo não tinha. Então, como eu disse, eu venho... a minha trajetória começa primeiro como aos 18 anos, quando eu vou para Goiânia, e lá eu conheço Jesus, né? E a partir daí eu comecei a me envolver mais, por eu ter essa deficiência visual, de certa forma, eu era muito tímido, né? Eu tinha uma timidez muito grande, e aos 15 anos de idade eu fiz uma extração da órbita, né, direita, e colocou prótese, então para que eu pudesse ter até um pouco de... maquiar um pouco para as pessoas a minha tão evidente deficiência, né? As pessoas hoje olham e às vezes me olham com o olhar 43, que eu gosto de falar sempre sobre isso, né? Aquilo assim meio de lado, pensa que é simplesmente um estrabismo, né? E não é, na verdade é uma prótese mesmo. Então foi justamente essa a intenção. E daí por diante eu comecei a me envolver ministerialmente. Na medida em que eu fui me envolvendo na igreja, foi brotando também, eu fui passando a ter conhecimento. Muito cedo eu vim a ser líder de igrejas aqui em Araguaína, né? Em 97 foi a minha primeira igreja que eu dirigi em Araguaína. E aí foi começando a brotar, porque eu me deparava com muitas situações em que fugia da minha capacidade, né? Porque... detectar essas questões humanas, o que é humano, o que são patologias, né? Então, a partir daí eu comecei a brotar o desejo no meu coração de fazer algo, e eu falava, olha, eu quero ser um psicólogo no futuro, eu quero a psicologia, porque eu quero entrar na área de humanas, já que eu gosto tanto e eu trabalho diretamente com humanos o tempo todo, com gente, então eu preciso conhecer gente. Eu não sabia
que eu precisava o autoconhecimento. O que mais acontece nesse curso foi justamente o autoconhecimento. Então daí foi surgindo, né, através desse trabalho, foi surgindo o desejo de conhecer a psicologia e de enveredar por esse caminho, né? Então, mas aí se deram muitos anos, 97 foi a minha primeira igreja, e aí o que me chamava muita atenção é porque constantemente eu ia em formaturas de crianças que eu havia consagrado quando criança, pegado no colo, e agora estão formando, e eu parado no tempo, né? Então eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, ir atrás do meu sonho, e aconteceu. E isso para mim é um desafio, que para você, às vezes a gente pensa muito na questão de desistir fácil das coisas, né? As coisas nunca serão fáceis para a gente, mas a gente precisa sempre persistir em busca do nosso sonho. Uau. Então eu tenho uma história aqui em Araguaína como ministro do Evangelho há muito tempo. Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Que são, por exemplo, nessa caminhada também a gente termina às vezes fugindo um pouco da rota, né? Muda a nossa rota, mas eu louvo a Deus porque Jesus me trouxe, eu pude voltar de novo para a rota, e hoje eu me considero que eu estou 100% dentro dessa rota. Eu acredito que tudo Deus tem um propósito, né? Ele traçou um destino para a gente, né? E você explicou aí que você era ainda um embrião quando estava em Goiânia. Isso nos termos de propósito e destino, né? Naquilo que você foi chamado. Era muito tímido, e você começou a frequentar a igreja e começou a trabalhar com gente. A Bíblia, ao meu ver, de Gênesis a Apocalipse, ela é muito comportamental, ela trabalha muito com relacionamento. Perfeito, perfeito. O Deus sempre quis se relacionar com as pessoas. E eu me perguntava, mas se relacionar, mas com que objetivo? É porque a gente se relaciona para amar. A gente não ama para se relacionar. Então, quando você descobre isso, então você prioriza o relacionamento, porque através do relacionamento vem o amor, vem a intimidade. E quando você ama, se sente amado, o que acontece? Você descobre o propósito pelo qual você foi chamado. Perfeito. Então, isso despertou em você. Você tá acabando de dizer que a maior terapia de cura para uma pessoa é ele se relacionar. Perfeito. Se relacionar com as coisas de Deus, se relacionar com o próximo, né? Por isso que se resume, né? Os 10 mandamentos nos 2. E aí você despertou aquilo que já estava dentro de você, que é esse interesse, esse amor pelas pessoas. E aí você falou que também você passou por situações difíceis, mas todos nós passamos. Quem não passou? E eu percebo que isso também são autorizações de Deus para nos aperfeiçoar e fazer de nós melhores pessoas. Que bonito, bispo, porque através das suas palavras a gente começa a aprender algumas coisas com relação às vidas, né? A nossa própria vida. E você se formou em psicologia, se tornou um pastor e veio então a oportunidade de você ser diretor de uma casa social, né? Sobre essa casa social, a casa Ágape Social, ela tem transformado vidas, né? Como surgiu esse projeto e qual tem sido o impacto desse programa na vida da comunidade? Bom, eu digo sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a casa, eu me sinto mais à vontade até do que às vezes falar do pessoal, né? Quando se trata do indivíduo, né? Eu quero só buscar aqui um pouquinho com relação a esse sonho da psicologia. Ele ficou guardado muito tempo, e aí ele veio para mim num momento de crise ministerial. Né? Eu estava em crise ministerial, e quando eu estava vivendo uma crise familiar também, já falo abertamente isso, falo na igreja, falo nos cursos de casais, que eu hoje lidero grupos de casais na igreja, Casados para Sempre. E sempre, uns 4, 5 anos que a gente já faz esse trabalho, né? E eu falo abertamente das minhas fraquezas, porque eu acredito que tudo que a gente passa nessa vida, como você acabou de citar aí, a melhor coisa que a gente tem é relacionamento.
No relacionamento nós somos curados, no relacionamento às vezes nós somos feridos, mas a gente tem a oportunidade de consertar, de resolver. Então, nesse relacionamento de casamento, eu tive essas crises, e nesse período de crises de casamento, crise ministerial, eu tive que abrir mão daquilo que eu tinha vivido aí em torno de uns mais de 15 anos, que era o ministério. De 97 até 2013, precisamente. Então, quando eu chegou nessa período de 2012 para 2013, que foi quando eu estava vivendo uma crise ministerial e eu querendo me conhecer melhor, mas em busca do meu sonho, foi quando eu abracei a psicologia, né? Então, assim, isso também eu quero deixar uma deixa para as pessoas, porque as pessoas pensam assim, que eu já tô de idade, eu já não tenho mais condição de estudar, já não vale a pena. Eu quero dizer para você que vale a pena, né? Eu entrei na psicologia com quase 50 anos, 46 anos, 47 anos, né? Então, assim, nunca é tarde para a gente ir atrás dos nossos sonhos. E aí, né, através desse processo que eu vivi, aquela questão que às vezes os relacionamentos que a gente vive, eles nos abrem muitas portas, né? E aí, em meio a tudo isso, e por que eu estou trazendo isso? Para chegar na Casa Ágape Social, né? E diante de tudo isso, eu passei a entender que eu precisava mudar de espaço, porque o lugar que eu estava, para mim, não estava sendo muito favorável. Eu não vou dizer que seria tóxico, porque na igreja essa palavra não cai muito bem, mas não me trazia as respostas que eu queria, não por as pessoas, mas por tudo aquilo que eu havia vivido. Ali eu tinha machucado muito minha esposa, ali eu tinha vivido muitas situações controversas, tinha machucado muitas pessoas, então eu queria respirar ar novo. E um dia eu entro em uma igreja que talvez, se me perguntasse de 0 a 10, seria a 10ª igreja que talvez eu visitaria. Por quê? Por a questão da religiosidade da gente, né? Lá, por exemplo, na igreja que eu congregava, tem aquela muita questão, a igreja da parede preta, aquela coisa, esses detalhes, né? Dessas novidades que surgiram, que são bênção, né? Talvez seria a última que eu iria entrar, mas foi uma das primeiras que eu entrei e fiquei, né? Conheci pessoas maravilhosas. O pastor da igreja que está aqui diante de mim conversando nesse bate-papo, já conhecia, a gente já tinha caminhado juntos. Conheci algumas pessoas da igreja, alguns que já haviam congregado comigo. Então eu me insiro na igreja Ágape. Cheguei, me senti à vontade, me senti muito bem. Cheguei com a ideia de que ficaria ali poucos dias e já se vão quase 10 anos, né? Então, através disso eu conheci um pastor que eu diria que ele é fora da curva, ele é diferenciado, né? Ele faz uma viagem, nessa viagem ele chega, depois que ele chega dessa viagem, ele disse para mim, Monteiro, na época o pastor Monteiro disse, pastor Monteiro, eu preciso de você. Mas eu não quero você para dirigir a igreja, eu tenho um projeto social. Eu não sei, ele havia feito essa viagem, lá descobriu uma ferramenta nova que para nossa igreja, nossa cidade, para nossa região é algo muito diferenciado. Por ele já ter esse sonho de ser um homem voltado para o trabalho social, e aí eu estou falando do apóstolo Amilson, né? Por ele conhecer e gostar do trabalho social, ele trouxe essa ideia que estava na cabeça dele, com algo mais que ele abrangeu nessa viagem que ele foi, e aí surgiu a Casa Social. Um projeto inovador, desafiador, que a gente olhando na estrutura do projeto, todos que chegam dizem, uau, que projeto é esse? Aonde vocês tiraram esse modelo? Bom, foi da cabeça de um sonhador. Porque tudo na nossa vida é sonho, né, apóstolo? A gente precisa sonhar. E aí surgiu a Casa Ágape Social. E, para minha surpresa, fui convidado para ser o diretor da casa. Estamos ali, né? Cuidando de um ministério. Para mim, eu encaro hoje a Casa Social como um grande ministério, porque é cuidar de vidas. Esse tem sido o desafio da Casa Social, cuidar de vidas. Então explica um pouco para nós o corpo, o funcionamento, o fluxograma da Casa Social. Ela atende quem, como e como é que faz
o que é a Casa Social aqui em Araguaína? Bom, eu vou falar virado para ali, para que as pessoas também, agora eu quero falar também com você, tá? Casa Ágape Social, nós estamos ali na Ademar Vicente Ferreira, ela abriu as portas há 2 anos atrás, vamos fazer 2 anos agora em maio, 2 anos que nós abrimos as portas, mas no coração desse líder já existia há muito tempo, né? E pôde materializar aquele projeto, foi algo de Deus, e ela hoje ela tem um fluxograma, que é, o nosso trabalho é voltado, nós temos duas ramificações de trabalho, nós temos um trabalho específico para a criança, que nós chamamos de ato de justiça, esse é menos complexo, eu vou falar desse primeiro momento, para que fique bem compreensivo, né? Esse projeto a gente seleciona bairros da cidade e a gente cadastra de 80 a 100 crianças e de 15 em 15 dias essas crianças passam um período de 8 da manhã até 1 da tarde conosco. Eles tomam café, eles têm toda a dinâmica de interações, de brincadeiras, porque a casa tem todas as ferramentas para isso, um espaço adequado, com piscina, com campo de futebol, com playground infantil, então a gente tem toda essa estrutura. E aí a gente tem, como também a gente tem a dinâmica de introduzir o evangelho para essas crianças. Isso a gente faz de 15 em 15 dias. Agora, a casa ao nascer, ela nasceu com um fluxograma. O fluxograma isso é uma vertente, o ato de justiça. Mas eu quero voltar agora para o fluxograma da Casa Ágape Social. A Casa Ágape Social nós coletamos, ou seja, alguém informa, qualquer indivíduo da cidade de Araguaína pode ligar para a gente no nosso número e dizer, olha, eu tenho uma família em situação de vulnerabilidade aqui, meu vizinho, meu parente, seja, né? E essa família, a gente colhe essa informação do nome e o telefone desse indivíduo, dessa pessoa que está sendo indicada, e ele vai para uma fila de espera. Hoje a gente tem fila de espera, né? Então, a partir do momento em que nós abrimos o ciclo de 3 em 3 meses, nós vamos até a casa, nós contactamos com essa pessoa, nossa equipe, que a gente está trabalhando para que seja equipe multiprofissional, né? Hoje a gente já tem mais uma novidade, né? Mas assim, hoje a gente trabalha com assistente social, o psicólogo, né? Nem sempre, porque a gente não tinha psicólogo na casa ainda, mas a gente já faz esse trabalho, e a gente não tem o pedagogo para fazer a equipe multiprofissional. Mas essa equipe é direcionada a essa residência, lá eles coletam as informações, fazem o cadastro dessa pessoa, faz o relatório social dessa família e traz para casa. Ao chegar na casa, a gente vai fazer uma triagem com a equipe multiprofissional da casa. Aí essa equipe faz o trabalho de triagem e ali a gente descobre, né, quanto que cada família vai receber de uma moeda própria que circula lá dentro. Eu não trouxe, né, que é o solidário, né? Deveria ter me atentado e trazido para que as pessoas conhecessem, né? Mas é uma coisa que também está no Instagram, a gente sempre divulga, né, o nosso solidário. Então essas pessoas, ao chegar na casa, elas são triadas e ali a gente tem uma diversidade de atividades que é desenvolvida. Nós temos uma das ramificações do fluxograma, nós temos a equipe multiprofissional, que aí compreende médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeuta, nutricionista, terapeutas integrativos, advogados, né? Então a gente tem toda essa justiça restaurativa, que a gente tem parceria com o fora. Então todo esse pessoal recebe esses atendimentos multiprofissional. Na questão de atendimento também a gente tem outra ramificação, que são os cursos. E os cursos, a gente tem curso de design de sobrancelha, de manicure, pedicure, culinária, curso de mecânica, curso de sabão e material de limpeza. Então essas pessoas, essas famílias saem ali com um ganha-pão, vamos dizer assim, né? Pelo menos um meio deles ter uma resposta, ganhar um trocado para a manutenção da própria família. E além desses, nós temos o ápice da casa, que é o que? A assistência social mesmo, que a gente faz o trabalho de alimento e roupa. Nós temos um bazar, uma lojinha dentro da casa, e nós temos um mini supermercado, um mini mercadinho que as pessoas vão lá uma vez no mês e fazem as suas compras. Detalhe,
a gente da Casa Social, eu gosto muito de frisar isso, que a gente não trabalha com cestas básicas, embora a gente não é demérito para quem trabalha, né? Mas é uma ferramenta da casa mesmo, é algo que a casa já nasceu com essa característica, de em vez de distribuir cesta básica, a gente dar a eles o solidário, eles vão ao mercado e eles escolhem o que eles querem comprar. E aí é interessante porque você vê o quanto que isso é gratificante para eles poder ter o poder de compra, de escolher o que eles querem comprar. Da mesma forma acontece no nosso bazar social. Isso é dignidade, né? Isso é dignidade. Esse é o objetivo, porque o que a gente vê, apóstolo? Que as pessoas, ao receber uma cesta, eles não têm poder de compra, eles não sabem. E quando ele chega com a compra de mercado, que a gente leva as caixas, a gente entrega os produtos, os filhos ficam felizes. O papai foi fazer compra, né? A ideia é essa que passa. E para o pai isso é dignidade. Isso é dignidade. E aí a cada ciclo, cada ação, você vê o quanto que é gratificante ver essas famílias sendo atendidas, sendo alimentadas, né? E aí eu estou falando de em média de 20 a 22, nós agora estamos com assistindo 22 famílias, né? E a gente distribui em média de 1.400 a 1.500 quilos de alimentos por mês. Uau! É isso. Isso multiplicado no ano, né? Vai fazer 2 anos a casa, Nós né? temos hoje, sem a contabilidade desse último ciclo agora, que nós distribuímos 1.300 e então com os 15 mil, passamos os 16 mil quilos de alimento nesses menos de 2 anos. Uau! E como que esse mercado ele é alimentado? É através de doações? Alimentado através da doação, da sua doação, se você quiser fazer, tá? Nós estamos abertos, nós não temos iniciativa para o mercado de poder público, né? Isso é só doações de pessoas, de voluntários, de apenados que às vezes a própria justiça determina que ele paga uma cesta, ele vai lá, leva um alimento, a gente recebe assim também, mas a grande acontecimento se dá no individual das pessoas, um quilo de arroz, um pacote de arroz. Então isso, quando chega no final do mês, a gente precisa ter o equivalente a 1.400 a 1.500 quilos de alimento, desde o frango, desde as linguiças, desde a fruta, a verdura, né? Essa família leva realmente uma compra completa. E essa turma, vocês servem também lá verdura, né, e frutas, né? E essa turma está acostumada a comer isso e quando não come, o que vocês fazem? Bom, no início a gente começou deixando, dava o poder de compra para eles que era o solidário, e essa pessoa ia fazer a compra. Mas nós temos os nossos nutricionistas da casa. Então, ao passar pela consulta nutricional, o que eles passaram a perceber? Que nós precisávamos incentivá-los a fazer uso de frutas e verduras. Por quê? Como eles não têm esse hábito, porque lá quando não se tem o recurso, você se concentra naquilo que é o basicão, vamos dizer assim, né? O arroz, o feijão, o cuscuz e está tudo certo. E aí o que acontecia? Ele chegava lá e queria encher o carro só com essas coisas e não levava aquilo que é importante, que é o balanço nutricional, que é a alimentação, que é a fruta e a verdura. E aí a gente criou para eles já um poder de do valor que eles recebem, a gente já designa um valor específico para frutas e verduras. Então as frutas e verduras, por exemplo, a gente faz a compra na quinta-feira, para que seja uma verdura fresquinha, a gente compra no atacado, ou outras partes são doações, nós temos muita doação de frutas e verduras, e aí a gente prepara os pacotes e aí já deixa no nosso expositor lá de hortifruti, e aí quando eles vão comprar, eles já têm aquela quantidade que eles precisam Então retirar. são 20 famílias que são atendidas durante 3 meses. Durante 3 meses. E esse mercado ele é aberto quantas vezes no mês para servir essas famílias? Uma vez no mês. Uma vez. Uma vez no mês, até porque a logística não é fácil. Hoje o nosso mercado ele gira em torno de 8 a 10 mil por mês. Né? É o que seria, eu estou contabilizando aqui, sem contar com muitas doações que vêm. Por exemplo, chega no final do mês, se a casa não tem o recurso ou a quantidade certa de alimentos,
aí a casa tem que, ou seja, se não ganhamos a quantidade de alimento, a casa precisa manter o mercado ativo. Então a gente consome em torno de 2.000, 2.300 de frutas e verduras, além das que a gente ganha. Aí vem a questão de frios, né? Todos os frios do balcão de freezer do freezer tem que ter. Então quando você chega no final, você tem em torno de 6, 7 mil, 8 mil, 9 mil, de acordo a quantidade. Porque também isso pesa muito, aposto, de acordo com o tamanho dessa família. Por exemplo, no primeiro ciclo nós pegamos uma família com 17 pessoas. Uma família só? Uma família. Então, o que ele levava? Ele levava em torno de 150 solidários para aquela família. Isso compreende um valor dele levar 3, 4 carrinhos de compra, porque nossas mercadorias é 1, 2 e 3 solidários. Ah, tá. Entendeu? Então você divide aí, ele leva uma quantidade muito grande de produtos. E aí quando essas famílias são maiores, e a gente sempre prioriza as maiores, na escala de triagem, se tiver uma família com uma criança, uma mãe solo e uma mãe solo com 2 ou 3, essa mãe solo ela vai ter prioridade. Bispo, a gente está no mundo hoje, a maior crise hoje em dia, no meu ponto de vista, a maior crise de hoje em dia, mundial, não é no campo da sexualidade, não é no campo financeiro, não é no campo econômico, político. Na minha opinião, a maior crise hoje se estabelece no fator confiança. É difícil, né? Porque as pessoas andam tão desconfiadas umas das outras. Por exemplo, um programa desse, as pessoas ficam se perguntando: como que nasceu isso? O porquê disso? Quando a esmola é muito grande, o cego desconfia. Tipo assim, é bonito esse programa. Quem é o inventor disso? Quem está por detrás disso? Essa pessoa está interessada a ser um político, a se candidatar a alguma coisa? Isso é uma lavagem de dinheiro, alguma coisa assim? As pessoas, elas julgam. E aí a minha pergunta é o seguinte: você que está lá dentro, que é o diretor da casa, sabe como funciona, quais são os vínculos que essa casa tem, com quem são esses vínculos? Por exemplo, financeiramente ela é mantida como? Você já falou, através de doações. Tem algum convênio com alguém, ou é tudo recurso próprio? Esclarece um pouco sobre isso. Bom, quero começar pela primícia que é o lema da casa, né, que é a frase que nós nos pautamos por ela, que a medida do amor é amar sem medida. Uhum. Então, partindo desse pressuposto, apóstolo, eu digo o seguinte: primeiro, a Casa Ágape Social ela é uma iniciativa da Igreja Ágape, né, que tem como presidente a vossa pessoa, né? Essa casa ela não tem vínculo com instituições financeiras, tipo, ninguém banca essa casa financeiramente, senão empresários, membros da igreja que voluntariamente faz as suas doações e as doações que a gente recebe também da comunidade. Muitas pessoas doam para a gente roupa, alimento, né? Às vezes faz doações em dinheiro, né? Que não são, isso é muito esporádico, a questão do dinheiro, mas são doações que entram na casa. Primeiro, essa casa ela é uma iniciativa da Igreja Ágape, deixando bem claro que a Igreja Ágape entende que o propósito da igreja é amar pessoas. Alguém um dia desse, inclusive, me perguntou: essa casa é para os crentes da Igreja Ágape? Eu falei: também. Por quê? Porque, de certa forma, as pessoas pensam, porque a gente está numa avenida principal, é uma igreja que tem um nome, acho que lá não tem pessoas que precisam de suporte de alimento, né, de ajuda. E tem. E eu falo assim, também. Agora deixa eu te falar uma coisa. Cada ciclo de 20 famílias, nós colocamos uma, no máximo 2 da Igreja Ágape. E se tiver, não é que a gente vai sair procurando, a gente sabe a qualidade, né? As pessoas que precisam. Então, você quer fazer parte? Quero. Então, a gente sempre tem. Agora, a maior parte são pessoas que não têm vínculo religioso.
Porque a Igreja Ágape, ela não nasceu com ideia, a Casa Ágape não nasceu com a ideia de proselitismo. Não. Se você tem a sua igreja, está precisando, nós te damos suporte, você continua na sua igreja. Se você não tem igreja, você precisa do suporte, isso é o trabalho social. Nós somos uma instituição social hoje, reconhecida, né? Nós temos o nosso reconhecimento pelas próprias instituições do governo. Por exemplo, e quais os vínculos que a Casa Ágape hoje tem? Casa Ágape hoje, ela só tem vínculo empregatício de pessoas, né? Ou seja, ela só tem termo de cooperação com o município. O município hoje ele cede para a gente. Nós temos atualmente, até a data de ontem, eu vou falar de ontem, depois eu falo de hoje, né? Aliás, hoje nós efetivamos um psicólogo, né, para casa. Nós temos um assistente social que também é da prefeitura. Então hoje nós temos um psicólogo, temos uma assistente social, nós temos uma secretária, um serviço geral e um administrativo. São 5 pessoas que compõem o grupo. Dos demais que estão lá são pagos, às vezes são voluntários, os demais são voluntários. Nós temos uma rede muito grande em todos os setores da casa que são pessoas voluntárias. Então, respondendo, Ágape Social não é lavagem de dinheiro, né? Ágape Social não tem vínculo com nenhum recebimento espúrio, não. Tudo que entra no Ágape Social é legítimo, é verdadeiro, é espontâneo, é de boa fé. Ok. Então, na realidade, só para complementar a informação, a Casa Ágape é um programa, é uma iniciativa da ONG ABA. E a ONG ABA está ligada que tem como parceiro a Igreja Ágape, né? Isso. E hoje a prefeitura também ajuda com esses termos de cooperação. E os empresários e os colaboradores. Perfeito. Né? Ótimo. E se alguém quiser contribuir com esse projeto, esse programa, como é que faz? Como é que faz para chegar lá? Como é que faz para contribuir? Tem Instagram? Conta? Como é que faz financeiramente? Se a pessoa não tem dinheiro, como é para a pessoa estar lá, oferecer seus serviços, enfim. Como é que faz? Nós temos o Instagram Ágape Social, né? Nós temos o nosso Pix, que é o CNPJ da ONG, 08624-933-1000, ao contrário, 61. É o Pix da ONG. E, por favor, acompanhe a gente para conhecer mais. Lá todos os dias, quando a gente tem as nossas ações, nós postamos no nosso Instagram, né, o trabalho para você que vai depois poder acompanhar esse podcast. Faz isso, entra lá no Ágape Social, veja o tanto que é lindo o nosso trabalho. É de encher os olhos, pessoas saem de lá chorando, pessoas da cidade que conhecem, ao ver o trabalho da forma que é feito, o amor que é derramado no coração dessas pessoas ali, naquele projeto. Só você precisa acompanhar. Amém. Ok. Meu querido, e sobre essa interseção entre a fé e a psicologia? Você hoje é um pastor, é um ministro do Evangelho, um bispo e também é um psicólogo, né? Quando você se depara com alguém, para você atender essa pessoa, como a psicologia e a fé ela podem caminhar juntas na restauração de vidas? A primeira pergunta. E a segunda, você já presenciou casos onde essa combinação foi essencial para a superação de desafios? Fale um pouco sobre isso. Bom, durante muito tempo a gente via as pessoas comentando, por exemplo, que fé e a questão do conhecimento tem alguma dificuldade de andar junto, né? Uhum. E a gente percebe que não é bem assim. Uhum. A psicologia, por exemplo, ela reconhece perfeitamente o quão é importante você ter fé, você ter a sua espiritualidade. Uhum. A psicologia em nenhum momento extingue isso. Não, psicologia não, ela reconhece. Eu como um psicólogo, o que eu preciso ter muito critério para que eu não possa tentar trazer a minha fé para o indivíduo que eu estou atendendo.
que me procura com suas demandas. Então, uma coisa é eu, por exemplo, e uma das coisas que eu deixo bem claro, que às vezes por eu ser psicólogo e ser pastor, as pessoas, não, vou procurar o pastor, porque ele é psicólogo e pastor, ele vai Me converter. ou vai me ajudar porque é pastor, né? Então, uma das coisas que a gente precisa deixar bem distinto no atendimento é que ele me traz uma demanda psicológica. Eu vou trabalhar a parte psicológica. Dentro da parte psicológica, tranquilo. Agora, depois, se ele quiser conversar sobre fé, especificamente a minha fé, é em um outro momento, até pós-consulta. Pode acontecer, já aconteceu diversas vezes. E aí é onde eu vejo que a importância, e para a gente que tem esse conhecimento dos dois lados, né? A fé e a própria psicologia diz isso, que tanto a psicologia quanto a fé, elas são fundamental para o indivíduo. O indivíduo precisa ter, né? Tem uns que têm, outros não têm. Tem indivíduos que procuram a gente que eles não alimentam, não têm espiritualidade, não entram por a vertente da fé, né? E eu preciso atendê-lo dentro do seu mundo, né? Agora, é bem verdade que tem aqueles, e aí eu trago a segunda pergunta que você me fez, qual a diferença? É bem diferente. Quando você pega uma pessoa que ele tem um nível de espiritualidade, mesmo que você não vai tratar essas demandas dentro do consultório, mas ele tem você tem uma facilidade maior de uma intervenção, porque ele já tem um embasamento na sua fé, na sua espiritualidade. Então eu já tenho visto respostas dos dois lados, mas porém com mais rapidez, com mais veemência, mais para aqueles que têm um nível de fé, né? Que eles congregam, que estão em uma igreja. Então, mais a psicologia em si, o próprio conselho restringe isso, que a gente não pode, de forma alguma, tentar fazer proselitismo através do meu atendimento, né? Porém, tecnicamente eu posso usar, e a gente usa no dia a dia, pós-terapia, a gente conversa, a gente se coloca à disposição dessa pessoa e termina, né? Às vezes até mesmo orientando eles a procurar a igreja pós-terapia, se eles derem abertura para isso. Se não, está tudo certo. Então a combinação dessas duas veias aí terapêuticas, elas funcionam. Eu fico imaginando o seguinte: você, José Monteiro Filho, psicólogo, tá? Você recebe um paciente. É paciente ou cliente? Paciente. Paciente, né? Você recebe uma pessoa para atendê-la. E lá, você recebe lá um homem. Ele acabou de se separar. Aí ele pegou a mulher dele traindo ele, por exemplo. Ele tá louco. Ele tá surtado. E ele acaba ali procurando como psicólogo. Então você vai atender ele no campo da psicologia, porque ele está surtando, porque ele está... Você vai detectar se ele tem alguma disfunção orgânica, né? Embora você não possa passar medicação, mas você vai fazer ele a pensar o que ele tem, né? Ok. E sem nenhuma oração, sem nenhum versículo bíblico. Beleza. Então você atendeu ele no campo da psicologia. Perfeito. Agora imagine o bispo José Monteiro Filho recebe esse mesmo homem com os mesmos problemas. É aí onde eu sempre falei que essa linha é muito tênue, né? Por exemplo, eu recebo esse mesmo homem, porque a psicologia, ela não pode ter respostas. Eu não posso dar respostas para o meu cliente, para o meu paciente. Eu tenho que levar ele, ou construir com ele, respostas. Bom, se eu sou defensor da família, porque eu acredito na família, né? Se eu não acreditasse na família, eu não estaria hoje completando 32 anos de casado com uma mulher que hoje inclusive, assim, cá para nós, eu viajei agora, estou voltando de férias, amanhã eu volto, eu também trabalho
na rede de saúde, né? Sou funcionário público. E esqueceu de falar, você também. sou funcionário público há 26 anos no estado do Tocantins. Olha que então, assim, eu atuo como técnico de enfermagem no HDT há 26 anos, para a glória de Jesus. Então, assim, amanhã estou retornando, hoje é meu último dia de férias. Eu fiquei assim, um pouco na caixa do nada, mais do que os outros dias, né? E recentemente eu fiz uma viagem a Palma, passei 3 dias. Meu Deus, mas como foram 3 dias longos, né? Porque agora é eu e ela, não tem ninguém, né? Minha filha saiu, eu estou na casa deles. Então, assim, eu fico pensando, sentindo a falta e pensando nela também distante, sozinha, né? E aí, não. Aí eu falei para a Alessandra, falei, amor, de manhã cedo, assim, aquele momento daquela, tomando café junto, passar uma palavra para ela, e eu disse, reafirmei mais uma vez para ela o quanto que é importante, o quanto eu estou amando essa vida com ela, nós dois dentro daquela casa, né? Não que é a minha filha, nada disso, mas é o momento nosso, né? É o momento nosso. Vamos fazer 32 anos de casado, nós dois dentro de casa. Então eu acredito na família. Então, se essa pessoa chega para mim, apóstolo, e ele traz essa demanda, é lógico que eu vou racionalizar com ele a demanda dele, a situação dele, e usar um pouco daquilo que eu não posso direcionar e dizer, você vai para a igreja, você vai fazer isso, mas eu posso fazer o quê? Devolver para ele perguntas para levar ele a refletir a importância do casamento, né? Do perdão, porque isso a psicologia fala. Então eu vou usar as mesmas ferramentas que a gente usa na igreja, sem que ele saiba que é a igreja. Porque falar do perdão não é a igreja que fala, a psicologia fala da terapia do perdão, né? Por exemplo, hoje a gente fala muito sobre a lei do retorno, né? Porque você faz isso, de repente for alguma coisa. O que você já fez? E as consequências do que você fez? E o retorno? Não. A Bíblia fala o quê sobre a lei do retorno? A lei da semeadura, plantou, colhe. Né? Então, se você for olhar em todos esses segmentos, não tem como você desassociar a ciência na sua totalidade da Bíblia, porque de certa forma muitas correntes que a gente trabalha hoje, que vê hoje, está lá na Bíblia. Então, na realidade, o psicólogo pastor, ele fica limitado. Agora, o pastor psicólogo, ele já tem mais liberdade, né? Porque você pega esse moço que está lá surtado, separado, a mulher deixou ele, você como pastor vai atender ele, vai levar ele a perdoar, a pedir perdão, você vai identificar os espíritos que estão por detrás disso e orar e repreender, né? E aí depois tratá-lo psicologicamente. Então, essa pergunta, ela foi feita por quê? Porque para os membros da igreja que sabem que o senhor é pastor e psicólogo, vai ter essa dificuldade de lhe procurar em relação a isso. Agora, para quem não lhe conhece como pastor, se o senhor abrir lá uma clínica lá, psicólogo José Monteiro Filho, aí sim, ninguém sabe que o senhor é pastor, vai lá para lhe procurar como pastor. Mas eu pergunto porque eu sei que dentro da igreja, dentro do convívio, né, familiar da igreja, você vai ter essa dificuldade, né? E a pessoa vai te procurar, pastor, eu quero um atendimento com o senhor, como psicólogo ou como pastor? A primeira pergunta que eu faço é essa. Quando a pessoa entra no meu consultório... Aí a pessoa vai falar assim, como pastor eu pago, como psicólogo eu pago? Aí eu vou falar, não, como pastor é de graça. Você tem 2 opções comigo. Se você quiser atendimento pastoral, eu te dou atendimento pastoral. Eu pago por isso? Não, você não vai pagar pelo atendimento pastoral. Agora, por exemplo, nós como pastores, nós não temos técnicas como pastores, atendimentos pastorais. Nós não temos técnicas, nós temos uma inspiração divina, entendeu? A graça de Deus nos assiste para tratar aquele assunto ali. Agora, o psicólogo, ele tem as técnicas. Qual que é, por exemplo, a técnica mais usada? Eu sei que tem vários ramos da psicologia, mas uma das técnicas mais usadas que você já exerce, que já aprendeu e que ajuda muito. Bom, eu escolhi para trabalhar na abordagem terapia cognitiva comportamental, TCC. Por quê? Porque a terapia cognitiva comportamental,
ela tem essas ferramentas de você trabalhar com mais rapidez esse paciente, né? Não que as outras não sejam, existem outras técnicas novas, né? Principalmente a ramificação da terapia cognitiva comportamental, já existem muitas outras, né? Mas trazendo um pouco daquilo da faculdade, daquilo que eu gostei, né? A terapia cognitivo comportamental. Então ela vai trabalhar, ela tem a primícia de que o ser humano ele é composto por pensamento, um pensamento vai gerar uma situação, né? E essa situação vai disparar o gatilho de um comportamento. Então, quando você conhece a respeito disso, você vai trabalhar o fator inicial lá, que é o pensamento. Nossos pensamentos é que nossa mente pensa muito durante o dia, durante a nossa vida, e de 90 e poucos por cento dos nossos pensamentos não são verdadeiros ou não acontecem, né? Então a gente trabalha mais ou menos com esse viés. Eu trabalho com esse viés. E quando essa pessoa chega nessa abordagem, que é justamente do questionamento, como por exemplo, ali você tem várias ferramentas dentro dela, mas voltando à questão as ferramentas são maravilhosas dentro da terapia, maravilhosas. Mas mesmo na terapia, e aí é o diferencial do terapeuta, do psicólogo cristão, porque lá também você exerce essa inspiração. Deus está ali, né? Porque Deus não está no ambiente, está em você. Então você, como homem de Deus, você vai trazer luz para aquela realidade daquele indivíduo. Então é algo fantástico. E eu já tenho visto respostas maravilhosas de pacientes que eu já disse que às vezes você trabalha que ele não exerce a fé, e aquele que tem a fé. A hipnose. Quando falo de hipnose, eu imagino o seguinte: você chega assim e fala, aí você fica hipnotizado, né? Diga-me, com quantas pessoas você saiu? É mais ou menos isso, não, né? Não. E a outra área que eu não apresentei aqui, mas eu também sou hipnoterapeuta, né? Eu já fiz muitos atendimentos de hipnose, agora já tem muito tempo que eu não faço. Preciso até reciclar, mas não vem ao caso, eu quero focar um pouco mesmo agora na psicologia. Mas ela é uma ferramenta que ela é permitida pela psicologia, que é um dos meus pensamentos também. Existem muitas ferramentas hoje de muitas terapias integrativas, ela está inscrita nas terapias integrativas. Ela não é uma ferramenta da psicologia propriamente dita. Psicólogos podem usar, mas ela é voltada para a linha integrativa. Eu também eu tenho formação na área de hipnose, mas ela é tida como hipnose clínica, né? Não é aquela hipnose de palco, de rua, que é, né? Existe essa hipnose lá que você vai lá, a pessoa coloca o outro em transe lá na rua, tal, dá sugestão, tal. Não, a gente trabalha com a hipnose clínica. A hipnose clínica, ela também tem a sua assertividade. Por quê? Porque ela tem o mesmo propósito da psicologia, o mesmo viés, que é o quê? Tratar o indivíduo na sua essência, né? Que é o quê? Lá o subjetivo do indivíduo. E a hipnose vai trabalhar isso. Ela é muito assertiva para traumas, uma diversidade de coisas que a gente pode trabalhar dentro da hipnose. Ela é uma linha muito, muito ampla. Mas não é também essa questão, até porque a gente tem um fator que a gente fala dentro da hipnose, que é o senso crítico, que é, por exemplo, tem pessoas que, inclusive, eu brincava com meus pacientes, assim, discretamente, né, para que eles quebrassem assim, um pouco daquela servil dura com relação à hipnose. Eu falo, primeiramente, eu vou te colocar em transe, eu não vou te pedir senha do teu cartão, até porque se eu pedir algo que vai contra o teu senso crítico, tu vai te despertar, né? Então essa questão de hipnose, ela é uma ferramenta muito assertiva e de um ganho mais rápido até mesmo do que a psicologia. A conversa tá tão boa, né? O bate-papo tá bom, mas nós temos que terminar mesmo. Eu quero, assim, já partindo aqui para o final, antes de você colocar suas considerações finais, olhando para a sua trajetória e tudo que já foi construído, né, até aqui, qual o legado que o senhor deixa para as próximas gerações, para a sua família, para as suas ovelhas? Qual é o legado? Bom, eu quero mais uma vez agradecer, já estamos nos finalmente, né? E eu
eu acredito que tudo que a gente deixa nessa vida, por mais que a gente passe, mas a nossa história fica, né? E eu pretendo construir, cada dia eu tenho trabalhado para construir uma história. Às vezes hoje eu converso muito com meu neto, embora ele não interage comigo com palavras, só com sorrisos, né? Mas eu falo isso para ele. Eu falo, olha, eu quero que você vá onde eu não fui. Eu quero que você seja maior do que eu, maior do que seu pai, maior do que sua mãe. Porque esse legado que eu quero deixar é um legado de que vale a pena viver. A vida é muito boa, apóstolo. A vida é muito boa, vale a pena viver, vale a pena você se dedicar. A gente não deve se deter diante dos problemas que a gente enfrenta do dia a dia. As lutas não podem nos desafiar e nos derrotar. Então eu acredito muito nisso. E eu quero deixar um legado de fé, de esperança para a minha geração futura, né? Porque a gente precisa ter isso. E aí eu gosto muito de citar o exemplo do japonês, né? Eu falei algumas vezes na igreja que o japonês sai do Brasil, volta para o Japão, chega lá e diz, pai, vamos para o Brasil, porque lá tem uma coisa muito boa, lá tem, descobrir no Pará, um estado chamado Pará, lá uma jazida de minério de ferro na Serra dos Carajás, que é 500 anos, para extrair o que tem lá tudo. Aí o japonês, já bem idoso, chega e diz assim, meu filho, e nós vamos viver, depois dos 500 anos, nós vamos viver de quê? Né? Ou seja, para ele, a geração dele, de neto, bisneto, é ele. Né? Então a minha esperança, eu não posso interromper a esperança que Deus tem para mim, do legado da minha família, da minha casa. Eu olho para trás e hoje eu sei entender que a gente dá aquilo que a gente tem. Meu pai e minha mãe, eles fizeram do jeito deles, eles só queriam dar uma coisa para nós, que a gente se acertasse na vida. Hoje eu já tenho um nível de conhecimento, eu posso dar um pouco a mais para minha filha. E hoje eu quero que ela dê muito mais para o meu neto. Então, esse legado de esperança. Né? Acreditar em pessoas. Acreditar que existem pessoas boas. Acreditar que existe, por exemplo, hoje as pessoas, o senhor citou aí há pouco a questão de credibilidade nas pessoas. Né? As pessoas não têm facilidade para ter credibilidade. Por quê? Porque as pessoas estão já cansadas de serem enganadas. Mas ainda existe pessoas boas. Ainda existe trabalhos sérios. Né? As pessoas generalizam demais. A igreja tal, toda igreja. Não existe. Pode ter alguma igreja que talvez não esteja no centro fazendo alguma coisa. Mas existem muitas igrejas boas. Tem centenas de igrejas em Araguaína. Procure uma, tem uma boa. Que vai adequar. Então assim, a gente tem mania de generalizar. Então eu acredito em pessoas e eu quero que minha geração futura acredite. Eu acredito nos projetos que são inovadores, que estão surgindo a cada dia em todas as áreas. Eu acredito, sobretudo, a maior legado que eu quero deixar para minha família é um legado de fé. Esse eu não abro mão. Eu quero que no futuro alguém diz assim, o Augusto, neto do Bispo Monteiro. Igual dizer assim, olha, o João Manuel, neto do apóstolo Amilson. Não é? É o que a gente tem. É verdade. Né? É o nosso legado. Meu bispo, meu amado, chegamos no final do nosso podcast. Foi maravilhoso conversar com você. Eu tenho lhe admirado muito. Eu tenho visto a sua integridade, a sua fidelidade, a sua unidade, a sua disposição. Entra ano, sai ano, você agarrado, fazendo a obra do Senhor. E eu te vejo como aquele menino que estava passeando numa praia, sozinho, e em função das ondas do mar, aquelas ondas trouxeram muitas estrelas do mar, ficaram ali expostas na praia. E aquele garotinho, ele passava e pegava aquelas estrelas do mar e jogava de volta no mar. E passou um senhor e disse, meu filho, você não vê que são milhares? Isso não vai fazer diferença. Na hora que ele ouviu isso, ele pegou mais uma estrela do mar, jogou no mar e disse assim, mas para essa aqui vai fazer diferença. Fez diferença. Sim, sim. Então assim, esse é o nosso papel. Talvez você não consiga mudar o mundo, mas você consegue mudar o mundo de alguém. Então vá em frente.
com o seu trabalho pastoral, o seu chamado pastoral, a sua profissão de psicólogo, nós ali naquela casa, cuidando dessas vidas. Continue. E assim a história contará um dia quem éramos. Então, esse é o nosso papel. Quero te agradecer muito, obrigado por ter vindo, ter nos agraciado com mais um episódio do nosso Foxcast. Que Deus abençoe. Pessoal, muito bom mesmo você ter ficado conosco. Eu quero terminar agradecendo a Deus novamente e também aos nossos patrocinadores: Visão Transporte, Design Imóveis e Decorações, Marco Construtor e Empreendimento, Aranet Telecom, Íntimos Cosméticos, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, Renovar Recapage e a Avó Tuca. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam nesse podcast. Muito obrigado, nós voltamos no nosso próximo episódio.